の本にのことを話したいです。わからない。Vocês entenderam esse final falando? A gente falou tudo em japonês? Ela disse, mas vamos contar um pouco dos imigrantes japoneses. Há 100 anos, julgar como Porto de Santos, esse povo de rica cultura, forte senso médico e de mãos trabalhadoras. O ano era 1908. A viagem durou 52 dias. Quanto tempo, né? Eles estavam em 168 pessoas e divididos em 165 famílias. Saindo do Porto de Couro para o Porto de Santos, vieram com expectativas de prosperidade, já que seu país natal se encontrava em crise econômica, tanto no campo como na cidade. Ao chegarem no Brasil, eles são os primeiros passos. Primeiramente, eles foram conduzidos para a hospitaria do imigrante. Em seguida, para a lavoura de café, onde encontraram as primeiras dificuldades, como o pagamento da viagem, a comida e os remédios que os faziam sentir escravos, já que não sobraram quase nada. A vida só começou a melhorar depois que entraram na lavoura de parceria. Depois desse tempo, puderam adquirir seus próprios pés. As principais dificuldades do caso foram na alimentação, no idioma e no clima, também no trabalho, às vezes árduo, e nas diferenças culturais. Nós acreditamos que Senhora a senhora Amy diz que no tempo da guerra não se podia falar a língua do governo no Brasil, nem as crianças podiam estudar. Também diz sobre seu pai que era caminhoneiro, e por ser funcionário, não falava nada, pois senão ele ia preso. Também cristão, o Senhor Antônio subiu. Ele me contou que seu pai era comerciante e nunca tinha visto na enxada. Veio com promessas de vir à casa dele em apenas 5 anos, porque disseram que no Brasil havia árvores de diamantes. Coisa mentira, né? Como o trabalho era muito difícil na lavoura, ele parava para descansar e de repente chegava ao fiscal. Ele não entendia nada que o fiscal falava, mas no final acabou tudo bem. Ele pagou a multa e saiu da lavoura, indo diretamente para a cidade. Percebendo que os planos de sua vocação não seriam realizados, a segunda geração de japoneses, os terceiros, começaram a estudar para o seu salvar os filhos, pedagogia ou até a especialização, como podem denunciar. Uma das maiores heranças da cidade, com certeza, era a culinária. Tenho certeza que vocês já provaram sushi. Minha parte já comeu, ou sashimi, ou até chiclete de mel. Mas se vocês nunca provaram, agora chegou sua oportunidade. Quando você olha ao contrário,
brasileiros saíram do olhar que fazem sucesso no nosso país. A visita que fizemos ao Museu Municipal também conhecemos 2 anos a legislatura do papel. O professor Lara também ensinou a fazer estudos conhecidos de da banda, da bonita, se tiver isso, se tiver isso, ele será atendido. O exame da série é muito médico. Essa música que está ouvindo é uma cantora brasileira e a banda se chama Hatasu, e ela é de nome japonês, e ela se chama Legislação. Uma festa tradicional de arte, festa de 19, em que é apresentada a cultura japonesa, como a dança, o taiko e a culinária. O palco principal da festa é a florescimento da cervejeira, a árvore que representa a primavera no Japão e que foi trazida e plantada à beira do lago. Já acontece uma tradicional festa na cidade, que é feita por manhã, não só mostra a cultura japonesa, mas também mostra várias novidades. E esse é o bairro da liberdade, onde todos são bem-vindos, independente de raça. O povo do Japão do Brasil. E é uma grande lembrança fechada do japonês ao nosso país. Nesse trabalho, vamos perceber que essa caracterização dentro do Brasil é um Japão tão brasileiro que o Brasil ficaria extremamente japonês, e por isso nós concordamos com o poeta. É tão grande, não vale a pena, não se muito, vamos voltar.